falar essas palavrinhas que são mentira. E são palavras que, né, a gente sabe quais são. Podemos falar. Só que aí o pessoal não entende que dessas 5 palavras pode subir para 10. Aí dessas 10 vai para 15, vai para 20. Depois chega um momento que fala, olha... E é prévio, né? Não quero que fale de mim. Então eu queria que vocês, como deputados, vocês falassem sobre essa censura que acontece aqui na Jovem Pan e também no Brasil Paralelo. Isso é um absurdo que está acontecendo sem precedentes na história do Brasil. Nem na época do regime militar aconteceu com a gravidade que está acontecendo agora. Então, é importante que as pessoas saibam que o Tribunal Superior Eleitoral tem agido partidariamente, favorecendo um candidato, o Lula, em detrimento de outro. O TSE tem tentado reescrever a história do Brasil através da censura à imprensa. A censura à Jovem Pan, ao Brasil Paralelo, à própria população. Então, na prática, o que o TSE tem feito é isso. Agora, é necessário uma reação forte do Congresso, essa próxima legislatura, para que a gente ponha fim, de uma vez por todas, nisso, nessa censura prévia. Veja, olha o absurdo que a gente chegou. Censuraram o Brasil Paralelo sem sequer os ministros terem visto o documentário. Porque eles acham que o documentário do Brasil Paralelo seria prejudicial a determinado candidato. Eles vão ia favorecer o Bolsonaro. Só que vai sair um documentário agora, Emílio, da tal da Vaza Jato. Daí pode. Então, isso aí é claro que pende para um lado, né? Agora, por que não me pergunte? Sim. O problema é o seguinte: hoje é contra ele, contra a gente. Amanhã pode ser contra eles. Esse é o problema da censura. Eu acredito que o Alexandre de Moraes ele está desesperado, porque agora o Senado, que é o competente para poder julgar o STF, está com vários aliados do Bolsonaro e pessoas que não têm apreço com ninguém. Por exemplo, nós elegemos o Cleitinho, Damares, Magno Malta, pessoas que têm um posicionamento firme contra o Alexandre de Moraes. Eu acredito que realmente ele tem o medo de um possível impeachment. E assim, o vô, né, o Joaquim Teixeira até postou, né? 22% de desconto numa loja é com o TSE. Fusca adesivado é com o TSE. Documentário histórico feito com dinheiro particular é com o TSE. Chamar de ladrão é com o TSE. Mandar proibir foto com boné CPX é com o TSE. Outdoor é com o TSE. Proibir palavras e opiniões é com o TSE. Só propaganda política nas rádios não é com o TSE. Então, assim, para quem tem olhos, só vê o que está acontecendo. Realmente é absurdo. É uma assessoria jurídica para mim. É esquisito. A partir do momento que você tem que pensar 2 vezes antes o que você pode ou não falar, já é uma censura. Sim. Já é uma censura. Eu vou fazer um vídeo, eu tenho que saber exatamente quais são as palavras que eu posso ou não falar. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. O lado de lá não mede esforço. Você não pode falar um fato objeto ao que aconteceu. Se o cara estava lá, em um certo lugar, e ele não está mais, então quer dizer que ele estava. Então ele é um ex-aquilo. Mas pode chamar Bolsonaro de genocida, pode dizer que Bolsonaro matou 400 mil pessoas. Você pode criar a teoria da conspiração, você pode mentir. É absurdo, cara. Aqui chegou lá a carta, né? Aí o advogado passou pra, isso aqui não pode falar, isso aqui... Eu falei, puta, agora ferrou. Começou. Porque aí você começa a falar, puta, o que eu... Estamos aqui ao vivo. Lógico. Isso aqui que tá acontecendo, tem milhões de pessoas assistindo. Você pode ter um deslize e falar alguma coisa, prejudicar a empresa, porque é tipo uma pressão muito grande que existe em relação a isso. E é muito ruim quando você se autocensura. Sim. É pior do que a própria censura, entendeu? Porque todo mundo fica se censurando. De medo, você não deixa ninguém à vontade. Se segurando. Porque no fim das contas eles entraram no seu pensamento. Então, porque o que eu penso é o seguinte, em relação a jornalismo, essa coisa toda, eu acho que quem define, quem dá credibilidade pra você é quem tá te assistindo. Perfeito. Porque o cara que fala, porra, esse programa é puta, esses caras mentem, ele não vai assistir mais, ele não vai gostar mais de você, ele vai falar, pô, vou ver outra coisa. Exatamente. Eu acho que isso é o que define o bom jornalista do mau jornalista, é o cara que você gosta de falar, porra, esse cara é legal, eu não concordo com ele, mas ele tá falando uma coisa interessante. Eu vou pensar nisso aí que esse cara falou. Eu acho que é isso que determina o jornalismo. E essa foi a lógica do Constituinte em 88, que proibiu a censura prévia. Ou seja, todo mundo pode falar o que quiser. Se você abusar do seu poder de liberdade de expressão, você responde individualmente. Perfeito. Individualmente. O que o TSE está fazendo é o seguinte, olha, se cria um conjunto de expressões que não podem ser ditas. Eu não posso falar. Então gera isso que você falou.
deixa eu pensar naquilo que eu vou falar, porque senão pode chegar aqui o censor, pode chegar o TSE nos processar. E outro, sempre a finalidade também é o vou encarceramento, né? Você prende a pessoa pelo crime de opinião, isso é loucura. Cigarro na cadeia não é quem leva, ninguém leva pra você, viu, bonitão? A hora lá Pois é, mas assim, poxa, com relação, por exemplo, às ofensas, a qualquer tipo de pessoa, autoridade, faça um processo de injúria, de calúnia. Pede a pessoa poder pagar 1 milhão pra você, meio milhão. Agora, você pedir a prisão de alguém por conta prévia, por opinião, realmente é o crime ideia, né, de 1984 mesmo. Porque vem o livrinho. A Paulinha, a gente leu o livrinho. Veio o livrinho do CSE, a gente senta com o advogado. Ele falou, vai convidar o Nicolas, tem que convidar um outro. Nós convidamos todo mundo. É que não vem. Não vem. Tá... O cara não vem e depois não quer que você fale. Não vem e não responde. Não vem e não responde. Mas o maior perigo disso é o seguinte, Emílio, vocês são uma instituição. E aí vocês conseguem até conseguir mesmo suportar. Agora, imagina os indivíduos. Aí que tá. Porque o indivíduo lá que é um empresário, é um trabalhador, ele fala assim, cara, se a jovem, eles estão se instituindo na Jovem Pan, Brasil Paralelo, instituições que possuem um guarda-chuva e que tem indivíduos embaixo, imagina eu. É isso que eles fazem. Eles colocam medo pra poder gerar por exemplo, pega um pra crucificar, tá vendo? Espiral de silêncio. Se vocês fizerem igual a Jovem Pan, você também será censurado. Isso impede com que pessoas façam em um jornal talvez independente. Isso impede com que um jornalista fale de fato a verdade. Então o meu medo é esse. É o que gera o efeito cascata, que vai gerando no Brasil inteiro. O grupo de empresários que mandam lembrança, né? Por exemplo, lá no Ceará, a Fran do Coco Bambu, que é uma das maiores empresas que tem em todo o Brasil. A Fran é amiga nossa aqui. O cara simplesmente, porque tava lá trocando figurinha no WhatsApp, celular apreendido, conta bloqueada. E é importante, por exemplo, agora passamos a Globo News. Mas a gente não vai falar. Né? Não vamos ficar comemorando que a gente passou. Não é comemorar, a gente tem que ficar quieto pra cair a audiência, pra gente não ser censurado depois. Melhor não passar. Porque a gente passou a Globo Para News. de compartilhar lá, então, galera. agora aí. pior. Então desligue a televisão, por gentileza. Não é bom. Pra que a gente fique no nosso lugar. Porque pode sair desse. É uma merda. Isso aí é uma merda. Já tá. Quando começa a ganhar da Globo News, eu falo, meu Deus. Vai dar confusão. Vai dar confusão. Não pode. Ninguém pode brilhar mais que a estrela do PT, entendeu? Não pode, Não cara. pode. Não pode. Esse que é o negócio. Ninguém pode brilhar mais que eles. Não pode ser maior que o consórcio, porque a gente é sozinho. Sim. A Jovem Pan tá sozinha, né? Tem uma galera que vem aqui, fala, o Superman, o pessoal que tá aqui, teve até briga. É verdade. Teve. Treta. Não é, pô, porque é confuso.